Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara e nesse vídeo a gente vai falar sobre o conjunto dos números complexos. Então a gente vai considerar o conjunto formado por esses números aqui, A mais BI, onde I denota um número tal que I ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, não é um número real. Tá? Então eu estou acrescentando coisas além dos números reais. O A e o B são reais, tá? Então se a gente considerar que o B é zero, naturalmente a gente tem todos os números reais aqui dentro. Mas sempre que o B for diferente de zero, eu estou acrescentando coisas novas aqui dentro. Tá? Então, C contém o R, né, que é o conjunto dos reais. Esse conjunto ele tem algumas propriedades. Eu consigo definir uma soma, consigo definir um produto. Né? Então, em primeiro lugar, se eu tenho dois complexos, A mais BI e C mais DI, né, que quer dizer que A, B, C e D são números reais, eu tenho que eles são iguais se e somente se o A for exatamente igual a C, e o B for exatamente igual a D. Além disso, eu defino a soma dessa forma aqui. Eu vou somar o A com o C, que é o que a gente chama de parte real, que eu vou definir daqui a pouco, e vou somar o B com o D. E o produto eu vou fazer dessa forma aqui. Na verdade, nada mais é do que eu fazer a distributividade aqui nessa soma, e no final das contas, como eu tenho a propriedade de que I ao quadrado igual a menos 1, esse produto fazendo a distributividade vai dar esse resultado aqui, vai dar AC, né, que é o produto desses dois reais. Quando eu fizer o produto de BI por DI, eu vou ter BD vezes menos 1, então vai ficar menos BD. E na parte que está multiplicando I vai ficar AD mais BC. Por que a gente define o conjunto dos números complexos? Tá? A motivação principal para definir esse conjunto é para ter soluções de equações. Tá? Então, por exemplo, essa equação aqui, x ao quadrado igual a menos 1, ela não teria solução nos reais. Aqui nos complexos a gente tem solução. Mas, em geral, a equação x ao quadrado igual a mais b também sempre vai ter uma solução complexa. E mais em geral ainda, na verdade, qualquer equação de qualquer grau, a gente vai conseguir soluções complexas, coisa que nos reais não necessariamente acontecia. Então, essa é a nossa motivação para ampliar o conjunto dos números reais, seria resolver equações, tá? Nem toda equação a gente vai ter uma fórmula para resolver. Essa aqui, x ao quadrado igual a mais b, a gente consegue, fazendo manipulações algébricas, achar a solução. Equação de grau 2. Mas uma equação de um grau qualquer, apesar de existirem soluções complexas, muitas vezes a gente não vai ter uma fórmula para chegar nessas soluções, mas elas existem. Bom, então quando a gente tem um conjunto A, a gente pode ter ou não no conjunto A essas 10 propriedades aqui. Então, eu suponho que esse conjunto tem uma soma e um produto, tá? A minha soma, ela pode ser associativa, pode ser que exista um elemento que a gente chama de zero, que ele é o neutro da soma, pode ser que existam sempre opostos, para cada elemento vai ter um oposto, que quando eu somo dá zero, pode ser que a soma seja comutativa, o produto pode ser associativo, eu posso ter uma distributividade, eu posso ter uma unidade, né, que seria o elemento neutro do produto. O produto pode ser comutativo. Eu posso não ter divisores de zero, né, que seria essa propriedade 9 aqui, sempre que um produto dá zero, então um dos dois termos é zero. E eu posso ter sempre um inverso para qualquer elemento que não seja o zero. Quando um conjunto satisfaz todas essas propriedades aqui, a gente vai dizer que ele é um corpo. E a gente já viu que o conjunto dos racionais é um corpo, que o conjunto dos reais é um corpo, e o que a gente vai ver agora é que o conjunto dos complexos também é um corpo. Tá? Então, o que a gente precisa ver? A gente precisaria demonstrar todas essas propriedades aqui. Mas o que eu vou fazer, eu vou mostrar só que existe inverso. Então, quem seria o inverso de um elemento z? Então, digamos que eu tenho aqui z igual a mais bi, um número complexo. Quem seria o inverso desse elemento? Seria o número da forma A sobre A2 mais B2 menos B sobre A2 mais B2 vezes I. Isso aqui é um número complexo também, né? Porque A sobre A2 mais B2 é um número real. B sobre A2 mais B2 é um número real e o oposto dele também vai ser. Então, isso aqui é um número complexo. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse produto, z vezes z inverso, né? Multiplicar isso aqui e ver que dá 1. Então, eu vou multiplicar A mais BI vezes todo isso aqui, A sobre A2 mais B2 menos B sobre A2 mais B2 I. E esse produto aqui tem que dar o quê? Tem que dar exatamente
1. Tá? Eu não vou fazer essa conta agora, mas é simplesmente fazer a distributividade, né? Multiplico A por isso aqui, vai dar A ao quadrado sobre A2 mais B2, é bem fácil, dá para fazer até de cabeça, né? Se a gente olhar com cuidado aqui, a gente consegue enxergar que isso aqui vai realmente dar 1. Então, de fato, o C vai possuir todas essas propriedades e ele vai ser um corpo. Mas além do fato de que eu consigo soluções para as equações, a gente tem uma diferença importante para os números reais dos complexos, que é, nos reais a gente tem uma ordem natural, a gente coloca os reais numa reta, né, que a gente chama de reta real, e ali naquela reta, sempre quem está à direita é maior do que quem está à esquerda. A gente tem uma ordem bem natural ali. Já no C a gente não tem uma ordem, C não é um corpo ordenado. Então vamos provar isso, né, vamos dar uma ideia de por que isso aqui acontece. Então suponho que existe uma ordem em C. A gente tem duas possibilidades para o I, tá? Os números reais eles já estão ordenados, mas o I será que ele é maior que zero ou menor que zero? Então, temos duas possibilidades, que são o I pode ser maior que zero, ou o I pode ser menor que zero, porque ele não é zero. Então, o que vai acontecer? Se o I for maior que zero, então a gente tem que I vezes I ainda é maior que zero vezes I, porque eu estou multiplicando por um positivo. Então, isso aqui, essa desigualdade continua valendo. E aí, o que acontece? I vezes I é menos 1, e menos 1 maior que zero, porque zero vezes I é zero, e isso aqui é absurdo. Então, essa possibilidade não pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é o I ser menor que zero. Se o I for menor que zero, então, quando eu multiplicar essa desigualdade por I dos dois lados, o que vai acontecer? Aqui eu estou multiplicando por um número negativo, né? Porque eu estou supondo que o I é negativo, então a desigualdade vai se inverter. I era menor que zero, a desigualdade vai passar a ser maior, porque multipliquei por um negativo. E aí eu tenho de novo o mesmo absurdo que menos 1 é maior que zero. Ou seja, não tem como eu definir uma ordem para o I. O I não pode ser nem maior nem menor que zero, então, logo, não temos ordem em C. Então, vamos ver algumas definições. Tá? Digamos que Z igual a mais BI seja um número complexo. O que a gente chama de parte real desse número complexo é o número real A. Tá? O número real A vai ser a parte real e vai ter essa notação aqui, real de Z. A parte imaginária desse número complexo também é um número real, tá? Cuidado. Não, a parte imaginária não é um número imaginário. Só que vai ser esse B aqui que está acompanhando o I, que a gente chama de unidade imaginária. Então, B é a parte imaginária. O conjugado de um número complexo, ele vai ser esse número aqui, A menos BI. Tá? Ele vai ter uma importância e que depois a gente vai ver. E o módulo de um número complexo, aqui sim, é um número real também, né? O conjugado era também um complexo, mas o módulo é um número real e o módulo de A mais BI vai ser raiz de A2 mais B2. E essa raiz sempre existe, né? Porque A2 mais B2 é positivo, então aqui eu posso tirar essa raiz. Tá? Os números complexos, eles também têm essas propriedades aqui, tá? Algumas são bem fáceis de provar, outras são um pouquinho mais trabalhosas, então vou mostrar, por exemplo, essa primeira, que é bem simples. A primeira diz que o conjugado do conjugado é o próprio Z. Então, digamos que Z seja A mais BI. Quem seria o conjugado de Z? Seria A menos BI. E quem seria o conjugado do conjugado? Seria A menos B, I. Porque eu tenho que trocar o sinal desse menos B, então vai ficar menos B, só que menos B é A mais BI, que é o próprio Z. Então, aqui a gente mostrou a primeira, essa é bem simples. Tá? Então, a segunda, por exemplo, quem seria o conjugado de Z1 mais Z2? Então, Z1 vai ser A1 mais B1i, Z2 vai ser igual a A2 mais B2i, Z1 mais Z2 vai ser A1 mais A2 mais B1 mais B2i. O conjugado de Z1 mais Z2
vai ser igual a 1 mais A2 menos B1 mais B2 e... Por outro lado, se eu calcular o conjugado de Z1 mais o conjugado de Z2, o que que vai dar? O conjugado de Z1 é A1 menos B1 e o conjugado de Z2 é A2 menos B2 e isso aqui eu posso juntar tudo que é real, vai ficar A1 mais A2 menos B1 menos B2, aí eu ponho menos na frente, menos B1 mais B2, e que é exatamente o que a gente tinha aqui em cima, então a gente provou também a propriedade 2. Tá? E no final das contas a gente consegue provar todas essas propriedades aqui. Quando a gente tem um número complexo, z igual a mais bi, a gente pode colocar ele no plano da forma que o a eu represento no eixo x, o b eu represento no eixo y, então a parte real no eixo x, a parte imaginária no eixo y, e o meu z igual a mais bi vai ser então esse ponto aqui do plano, tá? Vai ser sempre um ponto do plano. O que é esse r aqui? Esse r é a distância até a origem. Tá? Só que, como isso aqui é um triângulo retângulo, a gente sabe que r ao quadrado é A2 mais B2. E, portanto, r é raiz de A2 mais B2. Mas esse valor aqui a gente já definiu como módulo de z. Além disso, se eu olhar no meu triângulo retângulo, a gente tem que cosseno θ vai ser A sobre R, né, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E seno θ é B sobre R. Θ é o ângulo, né, que essa linha aqui vai formar com o eixo x. E aí a gente consegue representar o z igual a mais bi pelo que a gente chama de forma trigonométrica. Eu vou escrever como R vezes cosseno θ mais I seno θ. Como é que a gente faz essa conversão aqui? A gente sempre pode fazer a conversão tanto da parte da forma usual para a forma trigonométrica, como da forma trigonométrica para a forma A mais BI. Então, aqui eu estou dando na forma A mais BI, ou seja, eu tenho A igual a 1 e B igual a 0. Então, usando aqui as minhas fórmulas, eu sei que cosseno θ vai ser... e quem é o Z? Quem é o R aqui? O R vai ser raiz de A2 mais B2, então é raiz de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que dá 1. Ou seja, o meu cosseno θ aqui vai ser 1 sobre 1, que é 1. E o meu seno θ vai ser 0 sobre 1, que é 0. Aí a gente tem que pensar quem é o ângulo, que o seno é 0 e o cosseno é 1. O ângulo é 0 radianos. E, portanto, eu posso escrever esse z da forma... z vai ser da forma 1 vezes cosseno de 0 mais I seno de 0. Outro exemplo é o z igual a I. Então, nesse caso, a gente tem que o A é igual a 0 e o B é igual a 1. Então, aqui, de novo, eu posso calcular o R, vai ser raiz de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, R também vai dar 1. O cosseno θ vai ser 0 sobre 1, que é 0. E o seno θ vai ser 1 sobre 1, que é 1. Então, eu preciso pensar quem é o ângulo, que o cosseno é 0 e o seno é 1. E esse ângulo é 90 graus ou π sobre 2 radianos. Eu sempre vou escrever o ângulo em radianos. Tá? Então, a gente escrevendo esse I na forma trigonométrica vai ser 1. Às vezes, quando o módulo é 1, a gente omite essa parte aqui, tá? Mas posso escrever aqui, não tem problema. 1 cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Tá? Nesses dois casos aqui eu fiz a transformação para a forma trigonométrica usando essas fórmulas aqui, mas eu também posso, em alguns casos, nesses dois casos aqui, marcar esses pontos no plano e tentar adivinhar aqui quem é, tentar calcular, tentar enxergar geometricamente quem é o módulo e quem é o ângulo. Nesses dois aqui funcionaria muito bem olhando no desenho. Mas eu estou usando as fórmulas e estou calculando isso de forma algébrica. Outro exemplo. Então, aqui a gente vai pegar o A igual a 1 e o B igual a raiz de 3. Quem seria o R? O R vai ser raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, não ao cubo.
Isso aqui dá 1 mais 3 raiz de 4, que é 2. Então, aqui o R deu igual a 2. Quem vai ser o cosseno θ? O cosseno θ é 1 sobre 2. E o seno θ vai ser raiz de 3 sobre 2. Quem é o ângulo que tem cosseno 1/2 e seno raiz de 3 sobre 2? Esse ângulo é 60 graus ou π sobre 3 radianos. E, portanto, eu posso escrever esse z como sendo 2 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. E para que serve a forma trigonométrica? A forma trigonométrica ela serve para facilitar algumas contas que a gente pode querer fazer com dois números complexos. Então, digamos que eu tenha Z1, um número complexo que está escrito na forma trigonométrica, e Z2, outro complexo na forma trigonométrica. Eu posso fazer o produto deles, tá? Usando só a forma trigonométrica, dessa forma aqui, né? Eu multiplico os módulos e somo os ângulos. E eu posso fazer o quociente entre eles, dividindo os módulos e fazendo a diferença entre os ângulos, tá? Para que servem essas duas fórmulas? Elas servem para a gente obter esses teoremas aqui de baixo, que são onde realmente a forma trigonométrica é muito importante. Então, o primeiro teorema é a fórmula de Moivre. Se a gente tem um inteiro n, então eu consigo calcular a potência de todo número complexo dessa forma aqui. Eu elevo o módulo na n, isso aqui é um número real, né? Então eu consigo calcular r na n, e o ângulo eu multiplico por n. Então, vai ser r na n cosseno de nθ mais i seno de nθ. Então, notem como isso aqui facilita, porque imaginem que a gente quisesse calcular z elevado na potência 50. Se o z tivesse escrito como a mais bi, eu ia ter que calcular 50 vezes a distributividade, ia dar um número enorme, não precisava nem ser na 50, né? Se fosse na 7 já ia ser difícil, já ia ser uma coisa trabalhosa, mas na 50 então seria quase inviável. E com essa fórmula aqui eu calculo facilmente qualquer potência, porque é só multiplicar aqui, eu não vou precisar fazer a distributividade várias e várias vezes, né, ou usar um binômio grande, eu simplesmente multiplico o ângulo e elevo esse número real na n. E da mesma forma, quando eu tenho um número complexo na forma trigonométrica, eu consigo calcular as raízes enésimas dele. Então, eu sempre vou ter n raízes enésimas. E como é que eu calculo? Eu calculo usando essa fórmula aqui. Então, eu vou aplicar lambda com valores entre 0 e n menos 1, porque aí eu tenho n possibilidades, né, de 0 até n menos 1. E para cada um desses lambdas, eu tenho aqui um número complexo. Aqui, raiz enésima de r, isso aqui é um número real, tá? Cosseno de θ mais 2 lambda π sobre n, mais i seno de θ mais 2 lambda π sobre n. Cada um desses números aqui, né, substituindo lambda por algum desses valores, vai ser uma raiz enésima de w, que seria o meu número complexo inicial que eu estou querendo calcular a raiz. Então, essas são as principais aplicações aqui da forma trigonométrica dos números complexos. Então, com os números complexos, a gente está terminando o estudo dos conjuntos numéricos, né? A gente começou pelos naturais, que era um conjunto que não tinha uma propriedade importante, que ele já não tinha oposto, né? Então ele não era nenhum anel quando a gente pensa em estruturas algébricas. Aí depois a gente definiu os inteiros, que aí incluía todos os negativos, então o conjunto dos inteiros ele passa a ser um anel. Depois a gente vai para o conjunto dos racionais, que a gente inclui os inversos, então ele tem uma propriedade importante que ele passa a ser um corpo. Depois disso a gente vai para os reais, que continua sendo um corpo, só que daí eu consigo resolver o problema de medidas, né? Eu consigo medir qualquer segmento, que com os racionais eu não conseguia. E finalmente eu vou para os complexos, que eu conseguia medir com os reais, mas aí eu tinha o problema de não conseguir resolver algumas equações, como por exemplo a equação bem simples, x² igual a menos 1. E com os complexos eu vou resolver qualquer equação, vai ter soluções. E aí a gente termina o estudo dos conjuntos numéricos com esse conjunto.